queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. Como eu sempre digo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui. Eu prometo, eu trago pessoas aqui e me entrego para que seu tempo seja melhor qualidade, com conteúdos que façam seu tempo ser muito melhor. Porque o seu tempo, como eu sempre digo, é seu bem mais escasso, seu tempo é seu bem mais precioso. Então eu prometo entregar aqui conteúdos que façam o seu tempo muito melhor. E faça muito melhor a sua liderança, a sua gestão de pessoas, e esse é sempre o objetivo aqui desse podcast. Né? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pela paciência. Você que não me conhece, eu sou Jorge Pereira, sou especialista em liderança. Criei isso daqui para que eu consiga trazer para vocês muito mais conteúdo para ajudar nessa liderança. Eu brinco que esse conteúdo aqui é para o Jorge lá atrás, que teve bons líderes e ajudaram a me formar o que eu sou hoje. Então, isso daqui é para vocês, tá? Vocês que não me acompanham ainda, eu estou no Instagram agora com uma arroba diferente, jorgepereira.liderança, no Instagram. Lá você vai ver que tem bastante conteúdo falando sobre liderança, indicação de livros, meu dia a dia com jiu-jitsu, com a liderança, tudo ali envolvido com a minha família, mostrando quem eu sou nessa parte da liderança que eu posso ajudá-los. No TikTok já tem uma comunidade do podcast, no podcast _ Papo Direto, lá estão todos os cortes, estão todos os convidados, tem bastante conteúdo, bastante coisa legal aparecendo lá, o pessoal está interagindo bastante. LinkedIn Jorge L. Pereira, lá também mais parte profissional, falando sobre meus trabalhos, sobre a parte de liderança também. Se você não segue, segue lá, tem bastante conteúdo toda semana, todo dia tem alguma coisa pingando, legal vocês estarem seguindo. E vocês que ainda não assistiram os outros episódios, depois desse episódio aqui, acho que seria legal, tá perdendo tempo, tem muito conteúdo, tem coaches, tem pessoal da área tem bastante heads da parte de logística, parte de industrial, cara, muito conteúdo, acharia legal você dar uma olhada nos outros, depois desse, é claro, porque hoje o convidado aqui nós temos aqui, mais uma vez, com um conteúdo lá em cima que vai enriquecer e trazer bastante insights para que a gente faça uma gestão legal da nossa liderança. Eu vou apresentá-lo aqui, minha colinha hoje está no digital, rapidinho aqui. Ele é formado em comunicação social pela Fundação Casper Libero, atua desde 99 na área da logística. Em 2010, ele resolveu criar a Logística da Saúde, uma logística especializada nas demandas de hospitais, laboratórios e operadores de saúde. Foi um dos pioneiros na preocupação com ESG no setor e é entusiasta de uma liderança por meio do sorriso. A gente vai falar sobre isso, hein? E com compartilhamento de decisões junto a seus times. Eu estou falando dele, Fábio Tadeu. Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, tá? Jorge, obrigado. Primeiro, parabéns pela iniciativa, pelo programa Papo Direto. Eu tenho acompanhado alguns episódios, achei bem legal. Inclusive, uma pessoa que trabalha comigo, a Maúna, mandar um abraço para ela, também esteve aqui. Foi um episódio bem interessante. E acho bem legal você falar disso, porque é engraçado, né? Às vezes a gente é arremessado na liderança, mas não teve acesso a conteúdos de como fazer isso. E hoje em dia, um programa como o seu acaba agregando e pode ajudar muita gente a cumprir alguns atalhos e não precisar tomar tombos que a gente tomou ao longo da vida. Verdade, esse é um dos objetivos, que realmente a gente é arremessado às vezes. Sim. Eu até brinco, acho que na última conversa que a gente teve com a Mariana aqui, a gente falou muito disso, que às vezes você tem um bom técnico, um bom vendedor e coloca ele no cargo de liderança e ele acaba não sendo um bom líder. Você Sim. perde um bom técnico, perde um bom vendedor, mas não ganha um bom líder. Sim, é exatamente isso. E assim, muitas vezes é aquilo, né? Porque é muito fácil, não que seja muito fácil, mas às vezes é mais fácil você fazer algo com a própria mão e sair do jeito que você espera, que não quer dizer que é necessariamente melhor, mas é o jeito que você espera, do que você conseguir direcionar para que alguém faça e cumpra a sua expectativa como se você estivesse fazendo. E aí eu acho que já é o primeiro ponto curioso, né, da liderança, porque é muito, às vezes, atender expectativas. Porque na verdade sempre espera dar expectativa e atender expectativas é sempre um grande desafio, né? Exatamente. E normalmente expectativa é algo que muitas vezes antecede a frustração, né? A expectativa é a realidade. É isso, é isso. E na liderança tem muito disso, né? Vamos lá, então, ó, nesse podcast aqui, nesse episódio, a gente tem como explorar temas de liderança, a gente vai explorar muito sobre gestão de pessoas, gestão de conflitos e gestão de gerações. Sim. Bora lá? Vamos falar sobre liderança, então? Significa, a gente vê muito hoje, antes de entrar na pergunta, a gente vê muito hoje falando sobre liderança. Tem várias pessoas falando sobre liderança e cada um tem suas perspectivas sobre liderança.
Na sua opinião hoje, Fábio, o que é ser um líder nos dias de hoje? Olha, Jorge, se eu fosse resumir em uma palavra, seria servir. E talvez, assim, nem é puxando para o lado religioso, nada, mas talvez uma das grandes lideranças humanas da história foi Jesus, que era um modelo de liderança que serviu. Eu sempre uso muito o exemplo de Jesus, porque não como a figura mítica, mas como a liderança que se perpetua até hoje. Então, você tem diferentes modelos, mas eu acho que passa muito por você servir. Porque, afinal de contas, você, dependendo da quantidade de áreas ou de pessoas que você faz a gestão, você espera, muitas vezes a gente espera que eles atendam às nossas expectativas. Mas na prática é a gente que tem que atender às expectativas deles para conseguir extrair o melhor resultado dentro de um ambiente agradável, ao mesmo tempo desafiador. Então eu acho que ouvir, saber respeitar diferentes decisões, saber respeitar diferentes visões que enriquecem um processo. Então eu acho que a liderança dentro de uma empresa basicamente é você conduzir times a alcançar determinados objetivos. Isso de forma técnica é a forma de se resumir. Mas como você vai fazer isso? Você tem que saber entender que cada pessoa tem uma característica, que cada pessoa tem um potencial e como extrair de cada um. Então eu acho que o melhor jeito é você ouvir, você conseguir servir, extrair os resultados e ter uma transparência que faz com que isso seja sustentável, que você consiga fazer ao longo do tempo. Então, eu acho que é isso, basicamente falando. Você liderar passa por você alcançar resultado. É a forma de você conseguir manter os seus liderados e a sua liderança. Mas, por outro lado, são pessoas que estão ali. E saber trabalhar com elas passa por isso que eu acho que se perde muito hoje em dia, que são as pessoas ouvirem, saberem servir e saberem se comunicar. Legal. Você tocou num negócio que foi interessante para mim, que eu vejo que normalmente o líder, quando ele está numa posição, ele quer vencer a expectativa dele, ganhar expectativas dele, e não foi um negócio bem legal isso que você colocou, e não a expectativa do funcionário. E ele não se coloca a servir, né? Porque assim, quando ele tira o ego dele do meio e começa a preocupar com o funcionário vou ver a expectativa dele e não a minha, é dispensar, né? Eu acho que assim, primeiro que existe a questão do exemplo. Então, a partir do momento que eu me preocupo com ele, a recíproca é mais provável de acontecer. De ele também se preocupar comigo e com o que eu estou tentando trazer para o time. A gente trabalha muito com isso de esperar dos outros. Eu acho que é o primeiro desafio que você tem quando você assume um primeiro cargo de liderança. É entender que não vai ser igual você fazia. Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior, mas vai ser diferente. Uma certeza é que vai ser diferente. E isso é um primeiro choque. É você entender que não há só um jeito de se fazer. É você estar aberto a aprender com uma pessoa que ela pode trazer um elemento novo. Então, assim, você tratar de igual para igual e você conseguir, ao mesmo tempo, se preocupar com a expectativa da pessoa, mas sabendo onde você tem que chegar, eu acho que é um ponto importante. A preocupação, muitas vezes, com o coletivo. Cada ser humano tem a sua expectativa individual. O coletivo precisa funcionar de forma harmônica. Quantas vezes, né, Jorge, a gente, assim, quem acompanha esporte, viu times que não eram individualmente tão bons ganharem título atrás de título, e times que eram maravilhosos e não ganharam nada, não duraram 6 meses. Eu lembro dos Galácticos. Né? Dos Galácticos, do Real Madrid. Ou o time teve ainda na época que teve o ataque do Flamengo, de Sávio, Romário e Edmundo. Então, assim, você colocar uma série de talentos dentro de uma sala passa por você saber equilibrar eles para trabalharem de forma harmônica. Então eu acho que é isso, você entender, respeitar a expectativa de todos, entender que ali tem pessoas e que você quer extrair o melhor delas, mas que assim, elas não estão presas a você. Elas têm um caminho livre. Hoje em dia você tem aí série de redes sociais, as pessoas se demonstrando, recebendo propostas, ferramentas de captação de emprego, por mais que não seja a coisa mais fácil do mundo, mas oportunidades acontecem. A pessoa tem que querer estar do seu lado. Então eu acho que você entender, a primeira coisa, baixar a tua régua, e entender que não existe só uma forma de se fazer. E que sim, muitas vezes vai ser diferente, pode ser que seja inferior à que você faria, mas você vai desenvolver para que ela consiga chegar a um momento onde ela seja superior. Então, eu acho que esse é um grande erro, que eu vejo muitas vezes também em donos de empresas isso.
Porque eu sempre brinco, né, que fala, a pessoa tem que ter aquele sentimento de dono. Deu uma participação para ele, deu uma porcentagem Não para a precisa ter pessoa. sentimento de dono Deu- sem ser o dono. Exato, deu uma porcentagem. Ele não vai fazer igual você. Porém, ele não vai ter também tanto medo como você. Porque para ele é um emprego onde ele quer mostrar o talento dele, é uma oportunidade dele crescer. Então ele vai se desafiar. E muitas vezes ele vai puxar a empresa também para cima. Então eu acho que esse é um ponto que eu vejo de muito que as pessoas acabam falhando. Não saber entender que é diferente. E aprender com isso. E aí passa a ser muito legal, né, Jorge? Porque você começa a enriquecer. Se você lidera 100 pessoas, você tem 100 pessoas que vão te ensinar coisas. Que vão te ensinar como lidar com um desafio, como lidar com um conflito, como evitar um conflito. Então, eu acho que essa questão da expectativa, de você entender que a pessoa que está abaixo de você tem as expectativas dela. Que quais são as expectativas do ser humano? Se desenvolver, aprender, acumular riqueza, como é das pessoas que trabalham, é, ter uma possibilidade de destaque. Isso vai de cada um, porque também tem aquela pessoa que gosta do bastidor. Enquanto você está aqui brilhando na frente do microfone, certamente tem alguém aqui que está trabalhando duro na produção para fazer ajudar isso a acontecer. Né, João? É isso. Então, são diferentes perfis, mas você entender a expectativa de cada um, e principalmente você, entender, você enquanto liderança, entender que a sua expectativa tem que ser baseada na busca de um resultado e não daquilo que você faria, eu acho que é uma virada de chave importante nesse processo de se tornar um líder. Você comentou aí muito que às vezes a gente passa na carga da liderança por várias pessoas e tem muitas pessoas ao mesmo tempo. Uma hora você está com uma equipe, ela tem uma particularidade dela. Aí você pega uma outra equipe, ela tem outra particularidade. Beleza. Quais abordagens? Porque a gente começa a notar que são pessoas totalmente diferentes. Sim. E existem várias abordagens, só que em situações totalmente diferentes. Às vezes até empresas são situações totalmente, ambientes totalmente diferentes. Quais das melhores abordagens o líder hoje ele consegue utilizar ou para a sua própria experiência que a gente consiga fazer, que tem essa sincronização de equipes para conseguir resultados melhores? Tá. Eu vou dar um exemplo, eu vou compartilhar hoje, por exemplo. Hoje eu faço a gestão de 11 diferentes áreas, que vão desde compras e controladoria, passando por marketing, comercial, RH e departamento pessoal. Obviamente que o time de RH tem um perfil de pessoa. O meu time de controladoria é outro tipo de pessoa. É uma pessoa muito mais prática, pragmática, de números. Enquanto a do RH é a pessoa humana, é a pessoa que está ali para cuidar da jornada do colaborador. Primeiro de tudo é entender que você tem que virar um relógio a cada área que você vai entrar. Porque você vai virar uma chave. Porque você não vai falar da mesma forma com cada uma dessas áreas. A abordagem em cada uma delas tem que ser direcionada para qual é o objetivo daquela área. E aí qual é o meu papel que eu brinco? É sintonizar isso tudo. É fazer com que o pragmatismo de uma controladoria esteja alinhada com os desafios da jornada do nosso colaborador. Então com isso eu vou alinhar os números que eu tenho aqui com a abordagem dentro do meu RH para que ele possa desenvolver a parte de cuidar das pessoas. Então, eu acho que cada área é importante. E cada área, muitas vezes, a gente também vê muita questão geracional em cada área. Algumas áreas você tem pessoas de X idade, em outras é um pessoal mais jovem, que vem cada vez buscando mais. Se você for buscar o aspecto de mídias sociais, o aspecto de marketing, normalmente é um pessoal que está vindo com uma outra energia. E é uma outra forma de lidar. Então, eu acho que o principal ponto que a gente tem é entender que são diferentes as abordagens, entender qual é o foco de cada um com um objetivo comum. O importante é você entender qual é o teu norte, onde você quer chegar. E aí você vai ter diferentes abordagens. Eu brinco que cada vez que você vai falar para o pessoal dos números, fala, não, mas a gente quer fazer uma ação maravilhosa, a pergunta é, quanto vai custar? E eu não posso, ao mesmo tempo, imagina se eu virar para o RH com o meu time, que está ali todo mundo animado em cuidar de pessoas, eu vou direto com a pergunta, quanto vai custar? Eu tenho que saber como abordar aquilo, vamos trabalhar em cima disso. Então, eu acho que é essa sensibilidade de entender as diferenças e as nuances entre as áreas vão identificar quais são as melhores abordagens. Eu não sou muito a favor, sabe, Jorge, de a gente criar linha de conduta para tudo. O ser humano é muito único, né? Então, assim, cada um tem expectativa. Eu brinco que eu tenho um colaborador meu
que ele é movido ao reconhecimento. Eu tenho outro que ele é movido ao capital. Você dentro da área comercial, nada motiva mais do que uma boa comissão caindo para eles. Então, cada colaborador, cada pessoa tem a sua característica. Então, eu acho que às vezes a melhor abordagem é você estar próximo, é você ouvir, você dar liberdade das pessoas falarem e, principalmente, não recriminar, não cortar essa possibilidade de contato. Eu vejo que tem muita liderança que ainda quer aquele papel, aquela posição onipotente, onde a minha palavra é a palavra que deve ser seguida. E aí eu meio que não vejo função de você ter equipes, porque afinal de contas, se você não está aberto a ouvir as pessoas, você não precisa de ninguém. Então eu acho que você identificar que cada pessoa é uma e diferentes áreas têm diferentes linguagens é uma coisa importante. E saber virar a chave. Porque às vezes você sai de uma reunião maluca, falando de números de orçamento, e vai tratar uma outra sobre técnicas, novas campanhas de marketing. Se você não consegue virar essa chave, você não vai conseguir ser multifuncional, que é uma coisa que vai acontecendo, porque o caminho natural da liderança, você está ali, digamos, você é um assistente, você vira um analista, vira um coordenador, um supervisor, um coordenador. Você começa a liderar área número 1. De repente, você é um coordenador, você já tem 2 áreas na sua mão, com diferentes equipes, coordenador de correio interno e de correio externo. Uma área simples ainda. Aí você vira gerente, você de repente já está cuidando de 5, 6 sub-áreas. Seja um gerente de marketing, ele vai cuidar do marketing direto, varejo, ele vai cuidar das mídias sociais, endomarketing. Então, você vai tendo que se tornar multifuncional. Até uma hora que você pode ter uma direção com diferentes guarda-chuvas completamente opostos abaixo de você. Ou uma direção executiva, um cargo de conselho. E aí você precisa ter um pensamento multifuncional. E entender que cada área tem a sua característica, o seu perfil de profissional, mas que o que norteia todos é o resultado coletivo, eu acho que é o melhor caminho nesse sentido. Bacana. Você me fez aqui pensar no seguinte, eu penso igual, tá? Eu penso a mesma coisa, só pra gente estar bem alinhado em relação a isso. Me gerou 3 perguntas aqui que eu acho que o pessoal acaba perguntando ali, ficando com essa pergunta na cabeça. Quando você fala em multifuncionalidade, beleza, o líder tem que ser esse multifuncional. Que nós temos que pegar essa parte e virar realmente, sair de uma reunião, tem que muito rápido mudar para uma outra, porque são climas totalmente diferentes e precisam de direcionamentos diferentes. Como fazer isso e não perder a sua essência? Pegar essa mudança de chave e manter a sua essência sem que, por eu estar mudando de ambiente, eu preciso perder a minha essência do que a gente pensa como liderança. Olha, eu vou resumir uma palavra, terapia. Não, mas realmente, muitas vezes você tem isso. Essa pergunta sua é bem legal, Jorge, na verdade. Eu costumo dizer que quando eu estou fora do ambiente corporativo, eu tento manter o maior nível possível da minha autenticidade. A gente não se conhece tanto, mas eu tenho uma característica de ser muito autêntico. E cada vez mais eu venho diminuindo a distância entre o meu eu fora da empresa com o meu eu dentro da empresa. Você vai aprendendo as nuances de que você pode ser transparente sem ser grosseiro. Que você pode dar um retorno negativo ou você pode avaliar que algo não está positivo sem desmerecer uma pessoa. Avaliar o conteúdo. Então, eu acho que o que eu brinquei é verdade. Tem horas que sim, isso é uma carga. Também é uma carga porque muitas vezes você tem que sorrir quando nem você está preparado para sorrir. Quando você acabou de receber uma notícia impactante de um lado, pesadíssima, mas você vai para uma outra apresentação para 600, 700 pessoas sobre as metas da empresa. E você acabou de receber uma notícia pesada. Você tem que ter esse equilíbrio. É algo que vai sendo lapidado ao longo do tempo. Mas eu acho que quanto mais transparente e autêntico você é, mais fácil fica de você conduzir isso. De verdade, esse eu acho que é um exercício que eu venho fazendo muito. Porque, primeiro, eu brinco com todo mundo que eu vejo às vezes contando uma mentira aqui, outra ali, ou melhorando uma verdade. Eu falo que a pessoa que está contando, ela nem vai lembrar no dia seguinte que ela falou isso. Mas quem ouviu, lembra. E quando você, lembra aquilo que eu falei no começo, de você ter uma liderança que seja sustentável no longo prazo. Uma das coisas que mais as pessoas prezam é pela lealdade com quem ela está trabalhando. E nada é pior do que você percebe que essa pessoa tem 2 condutas diferentes.
Então, eu acho que a autenticidade é um ponto para mim fundamental, pero, vou usando uma frase, né? Mas sem perder a ternura. Porque você não pode também. Olha, esse trabalho ficou horroroso. Não é assim que funcionam as coisas. Mas, ao mesmo tempo, você não tem que validar algo que não está funcionando. Legal. Isso é bom Então, você falar. eu acho que isso é importante. As pessoas, às vezes. Pô, eu tô com um filho de 6 anos, Jorge. E eu venho aprendendo uma coisa: o quanto não é importante. O quanto não te lapida. Por exemplo, se uma hora você me perguntar, quais são as coisas que mais te ensinaram? Os meus erros. Quais são as coisas que mais me fizeram evoluir? Quando eu perdi um colaborador que era muito bom porque eu não tive a conduta adequada. Porque eu podia ter sido melhor. Então, assim, eu vejo hoje que no longo prazo, essa autenticidade e essa forma de lidar que eu tenho conseguido diminuir a distância entre a minha vida pessoal e a vida profissional tem facilitado muito para que a carga seja menor. Muito bom. É dispensável, porque normalmente o líder tenta vender uma coisa que não é, porque ele não quer mostrar como frágil. Sim. Também realmente não pode se mostrar totalmente como frágil, porém você tem que se fazer forte e mostrar que você é ser humano e não essa é a sua essência e eu me conecto assim. E eu acho que a sociedade vem procurando um pouco de autenticidade, sabe? Eu acho que está todo mundo um pouco cansado dessa vida de rede social onde todo mundo vence, onde todo mundo tá bem. Você olha e fala, não é possível que só eu tenho problema. Tá todo mundo em férias, tá todo mundo viajando, todo mundo com a família feliz, a família com aquela marca de manteiga, de margarina antiga, aquela família perfeita. E você fala, só eu que tenho problema, só eu que às vezes estou com um problema em casa, só eu que às vezes tenho uma instabilidade no meu time, só eu que não sou head de tudo no LinkedIn. Porque todo mundo agora não existe, né? Eu acho que acabaram os cargos de assistente, né, Jorge? Porque todo mundo é head. É verdade, todo mundo é gerente. Todo mundo é head, não existe mais os cargos. Todo mundo quer eu falo que quer o bônus, né? Tá Exato. Mas o ônus ninguém. É isso. Então, assim, é isso que eu falo, mas a terapia também ajuda, recomendo fortemente. Eu também sou. Eu defendo também. Você já trocou algum funcionário nessa que a gente estava comentando? Você chegou assim, ó, esse cara, ele se encaixa numa outra área. Muito. Muito? Muito. E como abordar isso? Porque a pessoa às vezes não tá vendo isso. Na verdade, eu acho que é uma construção, mas essas coisas não são só o acaso. Hoje, eu tô, como eu disse, eu já estou há bastante tempo onde eu tô e eu tenho muitas áreas na minha frente. Então, eu já tenho por hábito tentar direcionar times para eles abrangerem conhecimentos que não necessariamente são da área deles. Então, para mim é necessário que o time de faturamento entenda como funciona a operação. É necessário que o time de RH entenda qual é a nossa estratégia de marketing, qual é a nossa comunicação. Então, todos você vai tendo uma integração. Dentre as áreas que eu falei, eu faço, por exemplo, uma reunião semanal com todas as lideranças juntas, com assuntos coletivos e assuntos comuns a todas. Então, para todo mundo estar na mesma página. Agora, quando você pega, por exemplo, diferentes casos que você tem que buscar um profissional, é muito mais fácil, às vezes, você ter alguém preparado no teu time que já tem um conhecimento. E nos meus times, é muito mais comum o crescimento lateral que eu digo é o crescimento entre áreas, do que apenas o crescimento vertical, onde a pessoa sai de assistente para analista, para supervisor, coordenador e por aí vai. Eu gosto desse profissional que busca mais alternativas, mas não é uma obrigação dele. É você integrar ele com diferentes áreas. E sim, eu acho que às vezes, também, né, vamos ser sinceros, Jorge, um profissional com 18 anos, ele tem que saber o que ele vai fazer pro resto da vida. Quantas e quantas pessoas começam fazendo engenharia e falam, mas eu gosto mesmo de cozinhar. E vai depois fazer um curso nessa área de gastronomia, enfim. Então, as pessoas ainda elas vão se achando. E eu canso de ver, tá, gente que iniciou numa área que era de formação, hoje está em outra, e você sente que a pessoa vibra muito mais na outra área que ela tá, do que na que ela entrou e com a formação original dela. E, na verdade, eu acho que no meio do caminho ele se perdeu, a nossa função é ajudá-lo para que ele volte. Sim, é você conduzir. E muitas vezes há também o erro. E tá na hora da gente normalizar um pouco mais a tentativa e erro. Por que não fazer testes? Sim. Por que não uma pessoa avaliar, olha, você tem um potencial legal com números, você gosta, você é uma pessoa bastante organizada, você é bastante pragmático, o que você acha de uma oportunidade dentro de controladoria, áreas mais administrativas? E há a possibilidade do erro, e de repente até voltar atrás. Acho que isso é uma coisa importante também.
As pessoas precisam lidar um pouco melhor com o fracasso. Eu comentei sobre filho. Eu posso tentar fazer o melhor por ele, mas a verdade é que a vida vai bater nele. A vida, em certos momentos, vai bater. E se ele não aprender que a vida não vai dar só sim, que a vida não vai acolher, o que eu tenho é que dar o amor e ele entender que ele sempre vai vir e vai ter alguém para acolher ele. Mas não sou eu que vou dar tudo que ele quer ou tudo que ele acha que ele precisa na imensa idade de 6 anos e não ensinar ele a lidar um pouco com a frustração. E a gente está numa geração, num tempo, não é nem a geração, mas numa era onde a frustração Não é ela, bem vista. ela não é bem vista, ninguém pode falhar. Vide aqui, você que está produzindo conteúdo, é aquilo. Uma fala errada de uma pessoa, ela está cancelada. É algo que muitas vezes, e você nem sabe o contexto que foi aquela fala, muitas vezes. A distorção. Exato. Então, eu acho que a gente tem que começar a lidar um pouquinho melhor também com o erro. E aí, vale a pena as tentativas. De repente, você tem um grande achado. Às vezes, faça pequenas experiências. Vamos fazer um teste. O que você acha de fazer um teste, uma experiência de 2 meses? Para não ficar aquela coisa de, coloquei, tirei essa pessoa daqui, perdi aqui, não ganhei ali. Testa, faça pequenos laboratórios. Legal. Vamos saber que ainda tem pessoas que pensam desse jeito. Existe um livro, eu até comentei uma vez numa entrevista com o Maurício, que é da empresa que eu trabalho hoje, e a gente estava conversando sobre um livro Pipeline da Liderança. Pipeline da Liderança, o que ele mostra? Que existem, tem que tomar muito cuidado com a gente comentou aqui, você é um líder, tem que, o primeiro tem a liderança, você aprender a autoliderar. Foi até que a Mariana falou no último episódio. Você aprende a autoliderar. Depois você vai começar a liderar pessoas. Depois você vai começar a liderar processos. Depois conjuntos, tipo gerente, vai subindo, supervisor, vai subindo de cargos. Você acredita que é importante não pular essas etapas? Eu acredito que cada parte que você passa vai formando você como profissional. Não tem como você chegar no 9º andar sem você construir o alicerce, sem você construir o primeiro, o segundo, você não chega lá. Mas essa é uma construção natural. Eu acho muito difícil assim a formação de líderes, porque a liderança é algo que ela vai acontecendo naturalmente, e a pessoa, você vai descobrir na prática se ela se adequa ou não. Cansei de ver gente que era formado, formações maravilhosas, com experiências maravilhosas, e não tinha capacidade de liderar, que muitas vezes uma determinada categoria muito mais basal da empresa tinha. Aquele operário, muitas vezes de fábrica, tem uma capacidade de liderança muito maior do que o CEO que está na indústria. Agora, se a gente for definir liderança por cargo ou por atitude, muitas vezes a pessoa que está num cargo de liderança não tem atitude de líder. Ela tem um cargo e ela vai exercer. E também tem uma coisa, né, Jorge? Eu brinco aqui, eu tô falando sobre isso tudo, eu realmente gosto, eu brinco, porque eu gosto de uma liderança por sorriso, eu gosto de um ambiente descontraído. Mas quem sou eu para falar o que é um bom líder quando Steve Jobs era um carrasco e é visto até hoje? Não, era quem vê os livros, lê o livro dele, os filmes, enfim, qualquer documentário sobre o Steve Jobs fala que ele era uma pessoa intragável. E foi uma das maiores lideranças que construiu, um cara que trouxe avanços para a humanidade gigantescos, escolhendo as pessoas certas, colocando, porque esse é o ponto. Eu acho que o grande segredo da liderança é a hora que você aprende a escolher as pessoas certas e ajudar elas a trabalhar. Porque chega uma hora que o papel do líder é equilibrar prato. Chega uma hora que assim, eu não vou montar hoje a planilha. Eu não vou montar a planilha do Excel sobre os números. Eu não vou montar o processo de entrada e saída de um colaborador. Eu tenho que ter pessoas que vão fazer isso e tem que ser as pessoas certas, que tem que ter a confiança da empresa e a autoconfiança incentivada para fazer a melhor entrega. Passa por pessoas, né? E isso é Sempre. legal que a gente já entra num outro tema aqui, a gente sai um pouco da liderança, não saindo da liderança, que não se sai da liderança, mas você entra numa gestão de pessoas, né? Até ali, eu vou até reforçar que a gente falou um pouco que você falou que tem pessoas que é muito capacitadas, porém ela é os hard skills, né? Ela tem fortemente, eu sou um engenheiro formado, eu sou um computador formado, porém eu tenho algumas coisas que me faltam, que são os soft skills. Hoje a grande maioria dos soft skills 20 que eles tinham relacionado era gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de emoções, é saber lidar com o que está fora do contexto do hard skill, né? E aí você pega sobre, agora falar um pouco do liderar pelo sorriso, né, das soft skills. Como um líder hoje, nesse momento que a gente vive, o momento mais competitivo do mercado que está hoje, que consiga influenciar fortemente a equipe.
Você tem que entender duas coisas, na minha opinião, tá? Primeiro, a gente vive uma sociedade imediatista. Muito imediatista. É a geração, é a era dos stories, dos shorts, dos reels. É coisa rápida. As pessoas têm pequenas injeções de conteúdo e querem que aquilo tudo aconteça muito rápido. Tem vários ensinos, vários estudos que já têm mostrado o impacto disso até em relações. Que a porcentagem mais jovem da população está tendo sérias dificuldades em manter relações de longo prazo, porque acaba a adrenalina, acaba tudo. Você precisa entender o momento onde você está vivendo, sem entender que a longevidade não vem do imediatismo. Sem deixar de entender que você tem que ter isso no longo prazo. Então você precisa se renovar, você precisa renovar a forma como você se apresenta, mas ao mesmo tempo entender que você não vai atender a expectativa do imediatismo. A gente viveu um tempo atrás, Jorge, a onda foi muito ruim para as empresas, na minha opinião, tá? A onda das startups, onde houve uma. Eu posso usar com tranquilidade o termo bolha, onde uma série de dinheiro vindo rápido para a startup, PowerPoint recebendo milhões de aporte. Não havia nenhuma empresa, um MVP, um mínimo ali, um produto mínimo, e empresas recebendo aporte milionário com pessoas que não sabiam exatamente como conduzir uma empresa. A maioria delas vem quebrando aí, uma atrás da outra. A gente pode usar algumas marcas, mas não, eu prefiro não mencionar, mas inúmeros casos dessas empresas vieram ao tempo atrás do tempo quebrando, deixando de existir, abrindo recuperação judicial. Porque esse imediatismo não se sustenta. Você foi lá, eles criaram um cenário dentro do mercado, muitas delas, contratando profissionais, pagando absurdo, inflando o mercado de trabalho, com ambientes de trabalho que basicamente eram pouco produtivos. Você entrava em muitas startups, e eu visitei muitas, e você tinha um ambiente ali de festa, só que no final do dia, você tem que pagar suas contas e eu tenho que pagar as minhas. E uma empresa é igual. E uma hora a fonte secou. Então eu acho que quando você começa a trazer para uma realidade, não adianta só você entender e atender a achar que você tem que sempre seguir um determinado rumo. Vamos dar um exemplo aqui. A Coca-Cola, que o Warren Buffett diz que é uma das melhores investimentos dele, é uma empresa que usa a mesma fórmula. Há 50 anos é líder de mercado. Imagina o quanto a Coca-Cola não gasta com pesquisa e desenvolvimento. Quanto ela deixa de gastar e vira resultado. Então a gente vive uma era muito difícil, onde é tudo muito rápido, muito imediatista, muito transitório. Surge um novo boom que, olha, isso é a nova menina dos olhos do mercado. Então eu acho que você conseguir equilibrar e lembrar que no final do dia as coisas precisam ser sustentáveis. Por exemplo, muito se fala, eu trabalho na área de logística, muito se fala na entrega de drone, na entrega com drones. Sim, vai acontecer no futuro. Vai acontecer massificado? Quando? Quando a gente vai ter infraestrutura, porque a gente tem sérios problemas hoje com infraestrutura viária. Imagina criar uma segunda via no céu sem demarcações. Ah, mas já tem autorização e processo acontecendo. Tem, fatos isolados. Agora imagina essa cidade tendo drones cruzados. Não. Você ainda precisa da moto, você ainda precisa do carro, você ainda precisa do caminhão, você ainda precisa da bicicleta. A combinação de diferentes ferramentas permite você fazer uma logística adequada. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque é a mesma coisa se uma empresa de logística olhar e falar, não, a partir de agora é drone. Não. As coisas, a inovação é importante no seu devido tempo. Hoje a gente está aqui nesse podcast porque, infelizmente, a gente teve uma pandemia, mas a pandemia nos mostrou que muita coisa podia ser feita num conteúdo. E isso mudou a forma como a gente se relaciona. Então eu acho que a gente está numa transição de era. Eu brinco que a geração a qual eu pertenço, que é dos millennials, ela é uma geração de transição, de um mundo que está em muita mudança e que acelerou muito essas mudanças. Só que você, às vezes, no papel de liderança, tem que conter isso um pouco e saber lidar com as mudanças sem acelerar o tempo. Porque senão você começa a criar conflitos que inevitavelmente vão resultar em lugares não positivos. Eu falo hoje em dia, até marquei aqui, que muito se fala em back to base, né? Volte à base, porque normalmente, acho que a gente saiu do 8 ou 80, né? Sim. Daquela gestão antiga que tinha ali, vamos fazer de tal maneira produtiva, aquele
Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, para um Sim, momento mais startup do Google. é E isso. aí há uma confusão, acho que posso falar uma confusão mental aí, que tudo pode ser desse jeito, há um equilíbrio. Eu até comentei com a Mariana na semana passada que Eu vi o episódio, foi muito bom. eu tenho desejo de fazer o treinamento da Disney. E é legal que lá quando você vai fazer um treinamento lá na área de Orlando, você vai para a Disney, você vai para a Apple, você vai para outras empresas e começa a ver que cada um tem sua particularidade e que quem trabalha na Disney não trabalha na Apple. Que na verdade é conseguir entender isso e eles não deixam de continuar com a mesma ideia da base. Nossa base é essa, com um modelo diferente agora de como passar a mesma base para frente. Isso é interessante porque a gente se perde no meio do caminho. Sim. Essa perca no meio do caminho faz com que a gente se direcione para o lugar errado. Vamos voltar, você me fez uma pergunta, como você faz para não deixar de ser quem você é? E é isso, porque às vezes você quer... Eu vou dar um exemplo, a empresa que eu atuo, a Master, ela é uma empresa de logística, ela foi a criadora da Last Mile com motoboy, o serviço de motoboy com motos. Ela foi a criadora lá atrás e em determinado momento veio a onda da uberização, a onda, Jorge, de um modelo novo dessa revolução tecnológica, onde apareceram aplicativos que estão até aí, até hoje. O maior deles, que eu posso falar tranquilamente, é o Uber, empresa que mais gerou déficit na história da humanidade. Então, esse modelo, a Master não conseguiria se adaptar a esse modelo. Porque a Master é uma empresa que faz tudo muito correto, com o seu colaborador CLT, seguro de vida, enquanto o modelo de uberização das coisas, e como era o modelo que se apresentou, era um modelo de MEI, de PJ, um modelo completamente diferente. A Master foi quando a gente entrou com essa estratégia de mudar, dela se focar como uma empresa de logística para a área da saúde. A gente achou um caminho, mas a gente não tentou simplesmente virar a chave e falar, não, a partir de agora, então, esse é o novo modelo? Eu estou no novo modelo. Aquilo não teria funcionado. Se a gente tentasse fazer aquilo naquele momento, a empresa não teria resultado num lugar bom. Só que entender que às vezes você tem que se adaptar em algumas nuances do que está acontecendo, mas não mudar a essência do que se faz. Não mudar a essência. Isso permitiu que a gente passasse por isso. Muitos dos aplicativos que naquele momento eram uma ameaça nem existem mais hoje em dia. E a Master é uma empresa em potencial crescimento. Um crescimento franco, crescimento ano a ano. Então, assim, naquele momento, todos nós tivemos a dificuldade na cabeça de falar, vamos virar a chave e vamos fazer tudo igual, porque senão a gente vai morrer. E a verdadeira morte teria sido fazer tudo igual àquela maré que veio. Então eu acho que é muito importante isso, de você saber entender o contexto e não tentar pular etapas. E é isso, né? A pandemia acelerou, ela foi uma coisa que, além de toda a desgraça, desculpa até o termo, mas a desgraça que representou para a nossa sociedade, ela tornou a nossa sociedade, ela acelerou 40 anos, 50 anos, tentou acelerar, e leva um tempo para a gente se adaptar enquanto isso. Eu não lembro onde eu li uma frase que falavam, o ser humano ainda nem aprendeu a usar todas as funções do micro-ondas. É algo engraçado, ela só usa até hoje aquecer e descongelar. E tem 40 funções dentro de um micro-ondas. Então, o tempo de assimilação é lento. E não tá dando mais para ser lento, né, cara? Aquilo que é lançamento hoje, amanhã já é retrógrado. E é antigo. É. Como que você faz para pegar a sua equipe? Porque assim, nós vivemos um mundo muito rápido, muito imediatista, e não deixar com que ela desmotive e você comece a perder talentos. Gerando desafios, dando contínuos retornos e incentivos e formas da pessoa se direcionar, mostrando caminhos onde ela ainda pode percorrer, dando uma certa estabilidade de saber, olha, você vai ter outros passos daqui para frente, porque as pessoas não têm mais aquela paciência de esperar. Então, às vezes é muito bom, eu acho que nesse ponto entra muito importante o plano de carreira das pessoas, você ir desenvolvendo, para que as pessoas saibam que ela já vai ter novas etapas, para que elas tenham essa certeza. Procurar criar elementos novos, trazer elementos que façam com que as pessoas percebam, olha, o que eu estou fazendo até aqui, ele tá bom, mas ele pode mudar. E eu acho que é muito difícil, porque são diferentes gerações. Você tem ainda a geração, eu tenho na minha equipe uma coisa aqui, misturando até um pouco do assunto, mas uma coisa que eu prezo muito é a diferença nas equipes, que é um dos pilares, principalmente o pilar social do ESG, que é algo que eu gosto de falar bastante, mas o pessoal ainda fala muito na diversidade
só pelo aspecto da inclusão, Jorge. Eu gosto da diversidade como resultado. Você já imaginou a riqueza, Jorge, de uma equipe que tem pessoas com diferentes perfis? Que tem a pessoa mais velha, a pessoa mais jovem, a pessoa de diferentes etnias, diferentes sexos, diferentes opções sexuais, diferentes, diferentes aspectos. Cada uma dessas, o que a gente é como profissional, Jorge, não é o que a gente carregou só do colégio ou da faculdade, ou da pós-graduação ou dos cursos. É o que a gente carregou da vida. É como eu lidei com cada problema desde que eu nasci. E certamente o meu problema é diferente do que a mulher viveu, que é diferente do que uma pessoa mais velha viveu, que é diferente das dificuldades que um jovem de 20 anos de hoje viveu. E quando você mistura isso tudo, você acaba tendo uma riqueza tão grande de conhecimento que entre eles mesmo você já começa a gerar novos desafios. Então você criar um ambiente rico com diferentes opiniões também ajuda muito nisso. De você não ter... recentemente teve um filme, né, que saiu, que fez muito sucesso, o filme da Barbie, que tem uma cena maravilhosa, que é 40 homens dizendo numa sala o que as mulheres queriam de uma boneca. Não tinha uma mulher opinando sobre aquilo, que era uma sátira que eles faziam. E é essa riqueza, e quando você tem todo mundo igual, que pensa todo mundo do mesmo jeito, certamente aquilo vai se acomodar. Agora, quando você tem um lugar onde você tem diferentes opiniões, diferentes visões, aquilo por si só já é mais efervescente. Ele já é mais fácil de gerar algo, de gerar diferentes reações. Você acha mais fácil? Não. Porque, na verdade, assim, era uma pergunta que eu ia fazer. Como que você faz para qual a estratégia? Porque você tem vamos colocar conflitos, mas assim... Você tem conflito. Conflito é a legal, palavra bonita. Às vezes tem quebra-pau mesmo. Às vezes você tem... Porque você falou efervescente, é um negócio bem legal. É isso. Ali tá todo mundo com a sua essência, com o seu momento, né? Você pega lá gerações totalmente diferentes. Você pega aí um baby boomer, você pega a geração X, a Z, todo mundo, os milênios são todos ali. E aí você está efervescendo. E você, com a ideia da empresa de crescimento, como que você faz para... Primeiro, deixa as pessoas queimarem a sua energia um pouco. Primeiro, é necessário que as pessoas... Você não tem... O conflito, ele existe. Ele traz muitas vezes benefício. Ele traz. Você tem que saber não gerar um conflito. Até onde um conflito ele está no objetivo? Vamos definir se essa xícara vai ser melhor assim ou assado, ou até quando o conflito está virando. Não, porque você não sabe nada de xícara ou você que não entende disso, de marketing. Essa é a diferença. Você tem que conduzir. O conflito é em busca de um objetivo, de um resultado. A gente sabe onde a gente está chegando? Sim, vamos avaliar. Agora, uma pergunta que você fez é uma que se eu fosse dar um único conselho não tenha medo da dificuldade de gerir pessoas. Porque se você tiver um time fácil de gerir, eu posso garantir que você não vai ter grandes resultados. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se todo mundo só fala, você fala, vamos fazer assim, todo mundo fala, vamos. Ninguém questiona e fala, mas eu não acho esse um bom caminho. Eu acho que isso pode impactar negativamente aqui nessa área. É necessária a opinião contrária. Isso é uma coisa que também eu vejo que é um erro que muita liderança comete, que ela não gosta de ser questionada, é como se tirasse a autoridade dela. Então eu acho que se você quer ter uma liderança, se você quer ter uma vida fácil, não é na liderança que você tem que estar. Você quer gerar um time com um perfil inteiro igual ao seu, igual a uma forma que você vai se sentir confortável, você vai replicar tudo o que você é. Será que você vai trazer elementos novos? Então, eu acho que é um grande erro e eu vejo muito isso acontecer, tá? Lideranças que montam times que falam amém para tudo, que aceitam tudo e que mantêm um clima de trabalho obediente, embora muitas vezes nos corredores insatisfeito, na maioria das vezes, do que um ambiente onde duas pessoas saem de uma reunião não tensas, mas cheias de energia, mas estão ali no café dando risada. Então, eu não acho que liderar seja fácil. Eu não acho que tenha que ser fácil equilibrar pessoas. É fácil para um professor manter uma aula com 40 alunos ali dentro? Depende do talento dele conseguir desafiar os alunos ali. Eu tive professores que, assim, eu entrava na classe e eu não conseguia ficar um segundo prestando atenção em outra coisa que não na pessoa gerando. Ela me trazia para dentro do conteúdo. E aí eu acho que isso do trazer para dentro tem uma coisa, que é você se sentir parte. É você fazer a pessoa se sentir parte de um todo. A sensação de pertencimento
faz parte do ser humano. Ele busca essa sensação. Ele busca essa sensação na juventude, ele busca na música que ele ouve, na roupa que ele veste. Ele não vai buscar dentro da empresa onde ele está? Então eu não acredito que seja fácil, eu acredito que conflitos acontecem, acredito que também não adianta achar que um ambiente onde não tem conflito, ele possa levar a algum lugar. Afinal de contas, isso que é a política. São pessoas debatendo para tentar evoluir a humanidade. Tudo bem, talvez a política na prática não seja o maior exemplo que tenhamos, mas a teoria da política é isso. São pessoas da sociedade representando diferentes nichos do povo, discutindo qual é a melhor solução coletiva para todos. Isso é a essência do que é a política. Não que ela, na prática, seja exatamente isso. Mas acho que então na ideia é que o líder tem que ter muita energia para conseguir controlar a energia dos outros. Exato. E tem que saber conduzir e deixar as pessoas queimarem energia. Escolha a briga que você quer comprar. Deixa, às vezes, as pessoas queimarem energia. Deixa, às vezes, elas entrarem em atrito e elas mesmas se resolverem. Porque é aquela velha história. Todo pai que tenta apaziguar a briga entre irmãos não consegue. Então tem hora que você tem que deixar eles discutirem, discordarem e, por conta própria, acharem pontos comuns. E uma coisa, como voltando ao que eu falei lá atrás para você, Jorge, para mim é transparência. A mesma coisa que num conflito é passada para um lado, tem que ser passada para o outro. E você saber conduzir. O conflito está indo para a direção correta, ele pode acontecer. O conflito está indo para o lugar errado, ele não deve acontecer. Eu acho que a geração que foge de conflito, as pessoas que fogem de conflito, muitas vezes fogem de soluções. Tem que sempre depois de um conflito... Espera-se uma solução. Espera-se uma solução. A questão toda é... Ela está acomodada? Muitas vezes sim. Muitas vezes ela prefere aquela situação. Não, tudo bem, pelo menos eu não vou comprar essa briga, mas é pelo bem do quê? Pelo bem da empresa. Você está comprando uma briga. Ok, temos aqui um objetivo, todas as equipes, mas uma área depende da outra. O que vai fazer? Vai ter que chegar a um acordo, muitas vezes. E o seu papel, sim, existem momentos onde você vai falar, ok, esse não é o caminho onde a gente está indo, vamos retomar. E vamos acalmar. Mas esse medo de você achar, não, eu não posso ter. Porque hoje tem tanta pesquisa, tem tanto sobre tudo, que eu já vi casos de eu estar fazendo uma avaliação e eu estar incentivando a pessoa nem tinha nada para falar. Ela fala, mas eu preciso falar alguma coisa? Então eu vou falar que tal pessoa às vezes é meio enérgica. Porque no fundo hoje a gente fica buscando, quando as coisas têm que fluir mais naturalmente. Então eu acho que assim, a presença, o diálogo contínuo e a comunicação, ela é fundamental. E muitas vezes a comunicação, ela vai acontecer de forma mais intensa. Agora, isso é diferente, óbvio, de imensos climas horríveis dentro de uma empresa, não é disso que estamos falando. Mas eu acho que um dos jeitos de você não gerar grandes conflitos é deixar que os pequenos aconteçam. Boa. Resolve já no começo ali e não deixa o negócio ficar. Sim, exatamente. Chegar no nível burnout. Exato, porque aí às vezes uma área está insatisfeita com um detalhe da outra. Legal, vamos sentar e discutir ele. Do que ficar por anos, cria uma cultura de, aquele pessoal ali daquele departamento só quer acabar com a gente. Ah, não, aquele departamento ali só sabota. De repente você tem todo mundo jogando um contra o outro porque um pequeno conflito não foi resolvido. Quantas relações a gente vê, né? Tinha um amigo meu, eu tenho, aliás, um amigo, que ele me falava uma coisa, ele falava, qual é o problema matriz? Onde nasceu esse problema? Ah, não, eu tô aqui reclamando por causa dessa xícara. Não, a reclamação não é da xícara. Ah, nasceu lá atrás com uma coisa que não foi atendida. Então é isso. Às vezes você identificar um foco de conflito e estressar ele até um momento onde, ok, esse conflito está superado, vamos para frente. Próximo. E isso, exato, porque conflitos vão ter todo dia. O dia que eu tiver o meu time de RH controlando, conversando com o de controladoria e do departamento pessoal, todo mundo perfeitamente, alguma coisa está errada. Ou vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eles realmente vão divergir, porque a visão de cada um é diferente. E eu tenho que deixar isso acontecer. E aí o meu papel é, diante de todas as informações que eu tenho do contexto geral, tomar decisões que às vezes vão deixar um ou outro insatisfeito. E ok, é meu papel fazer isso, eu tenho que fazer de forma transparente e de forma respeitosa. E mostrando por que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo porque a área A tem privilégio. Eu estou fazendo porque o meu indicador de turnover está muito alto, porque eu preciso reduzir o que a gente vem gastando em indenizações e perdendo talentos. Então, por isso, eu preciso focar nisso aqui agora. Aí todo mundo vai falar, ok, então esse é o caminho. Todo mundo entra em um conjunto. Sim. Normalmente o ser humano,
e me incluo nisso, gosto muito de analogias e gosto muito de histórias, né? Porque isso eu acho que nos conecta com os outros. Você tem algum exemplo assim, lembra agora de imediato? Uma história com que você passou, que você fez essa geração que... Deixa eu tentar melhorar minha pergunta. Você tem algum exemplo que você passou na sua experiência de pessoas com gerações diferentes, com diversidades diferentes, que trouxeram tanto resultado que ela, você fala, nossa, ali não estava vendo isso e acabou vendo um diferencial muito grande? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Ah, a Master ela tem uma característica, e assim, as pessoas do meu time, onde quando você coloca. Eu tenho um programa de desenvolvimento de lideranças, Prodeli, que ele é desenvolvido pela área de negócios, marketing e RH. Para mim é um programa brilhante. É um programa que coloca todo mundo dentro de um contexto moderno, atual, com uma forma didática, transmitida e construída por um RH mais tradicional, com uma abordagem online, uma abordagem interativa trazida pelo setor de negócios e marketing, que faz com que eu consiga treinar simultaneamente 60, 70 lideranças que estão em operações, em clientes da empresa, simultaneamente, semanalmente, todas as semanas do ano. Um programa que é desenvolvido com uma pessoa da geração Baby Boomer, outra pessoa da geração Y, e o formato, a forma como ele foi criado e foi desenvolvido por essas pessoas, trouxe todos esses elementos. Se elas brigaram entre si durante a construção, com certeza tiveram conflitos entre si. Com certeza. Agora, é engraçado você ver o carinho de uma pessoa pela outra trabalhando. Então, quando você começa a perceber que discordar e chegar num acordo constrói uma relação, Jorge. Eu e você aqui, a gente tá batendo papo, talvez eu e você discorde, e o cérebro ele tem uma característica maravilhosa, que é o único órgão que muda a cada interação. Então, a cada nova interação, eu vim aqui hoje de um jeito, eu vou sair daqui sabendo um pouco mais graças à conversa que eu tô tendo com você. E a mesma coisa ali. Então, eu tenho diversos exemplos, como você também tem os exemplos onde não funciona, né? Onde você olha assim, é o que mais tem, muitas vezes aquele assistente que tá voando, que quer fazer as coisas, e acima dele ele tem aquela pessoa mais pausada, mais calma. Que traz ele... Mas essa pessoa mais calma, que talvez a outra até fale, olha, essa pessoa é mais lenta. Mas talvez a ponderação dela faça algum negócio seja melhor fechado. E isso que você precisa entender. Eu tenho 42 anos. Eu aprendi a fazer trabalho no colégio, indo em biblioteca, pegando o livro, Sim. Levando numa máquina de xerox, tirando cópia de poucas páginas que você não podia tirar por causa da lei de direitos autorais, então você tirava de uma ou outra, fazia o resumo, transferia para o papel ao maço, colocava figuras, recortava e colava. Nossa, a geração milênio agora estão bombando, né? Semana passada eu estava fazendo uma apresentação, fiz no Gama GT em 3 segundos. Fiz um briefing para ele, expliquei a inteligência, que é uma coisa que vai ser engraçado. Agora os líderes vão ter que aprender finalmente a dar ordem, porque a inteligência artificial só funciona quando você dá a ordem bem dada. Com a ordem bem direcionada. Com a ordem bem direcionada. Foi muito engraçado, porque eu comecei a fazer a apresentação, dei o ok, não ficou tão boa. Fui lá, melhorei, veio melhor. Então, pro próprio líder, essa eu acho que é uma dica legal. Comece a treinar com a inteligência artificial. Vocês vão aprender a diferença que dá um bom comando faz no resultado final. Não tinha essa analogia, isso é legal, isso é interessante de entender, porque Sim. Realmente, quando o comando é bem dado, o retorno é bem dado. Exato. Se não é IA, que é uma inteligência artificial, imagina uma inteligência humana. Natural. Exato. Então, assim, eu falo que muitas vezes da falha do nosso colaborador é parte... Eu, às vezes, puxo muito isso pra mim. Isso é uma coisa que eu, brincando em terapia, eu sempre falei muito. Eu puxo muito as culpas pra mim. Muitas vezes, se um colaborador errou, pra mim a culpa é minha. Eu não passei a orientação correta, ou eu não incentivei, ou eu não distribuí. Por mais que muitas vezes a pessoa só realmente não estava apta a desempenhar aquele papel. Mas senão eu também escolhi errado. Na pior das hipóteses, sempre tem uma forma de eu puxar isso pra mim como forma de evoluir. O ruim é quando você torna isso culpa. Agora, essa parte de você conseguir dar uma ordem mais adequada, conseguir funcionar melhor, isso muda muito. Por outro lado, eu aprendi dessa forma que eu te falei. Essa geração de hoje, ela deu um Google. Ela tem tudo em 2 segundos na mão, Jorge. Só que eles também criaram coisas geniais. Alguns dos modelos mais geniais de negócio foi criado por meninos de 15, 16, 17 anos.
Tava um pouco fora da bolha. Estavam, exato. E assim, o imediatismo dele fez eles entenderem que hoje a sociedade está imediatista e que aquela solução ele precisava para ser mais rápido. Então a gente entende que são dois talentos diferentes. O que você precisa equilibrar? Velho exemplo que eu dei do drone. O drone é importante? Vai ser. Numa remessa, eu trabalho na área da saúde. Então, uma remessa de um medicamento ou de uma vacina para uma região remota é maravilhoso. Agora, fazer entrega em larga escala e tornando o custo baixo dentro de uma cidade, isso não vai acontecer tão cedo. Isso não tem como acontecer tão cedo pela questão de infra, uma série de coisas. Não importa o lobby que tenha o que acontecer. Então você não vai fazer isso em larga escala. Então eu acho que o grande ponto aqui, mais uma vez, é isso. É você saber equilibrar a diferente expectativa com um modelo tradicional e tornar os dois. Manter como uma liderança inovadora ou o produto da sua empresa, o serviço da sua empresa, estando à frente, mas sem exageros gerados por esse imediatismo. Então, essa diferença de gestões, essa diferença de idades, elas se refletem no resultado que vai dar. E a forma como eles foram criados. Agora, um é melhor que o outro? Não. A junção dos dois é perfeita. Acho que um grande ponto da liderança, normalmente, é sempre gerar crises e desafios, né? A gente passou por uma pandemia, Nossa. uma crise acho que nunca pensada, e que nós tivemos que passar, e passamos, não vou usar a palavra bem, mas passamos aprendendo. A todo momento a gente aprendia, cada situação de um jeito, cada decisão difícil de um jeito. Quando a gente fala de decisões difíceis e decisões incertas, em que a liderança é ser colocada em prática, a gente falou muito também do cancelamento, né? Não, vou colocar uma aqui, mas estou com medo de ser cancelado, ou é uma decisão muito difícil, e isso praticamente é dia a dia da liderança. Como agir, como que um líder age em situações difíceis e de incertezas? Bom, primeiro de tudo, eu acho que eu vou usar o exemplo do Covid, tá? Em fevereiro de 2020, eu tomei uma decisão, eu comprei mais de 2.000 máscaras, 2.000 luvas, quando a pandemia não tinha chegado ao Brasil ainda. Foi um dinheiro que eu gastei da empresa, e que na época, inclusive, eu não gastei nem da empresa, eu gastei do meu bolso porque eu não ia ter tempo até conseguir processos de solicitar verba, por um simples fato. O nosso trabalho era uma logística especializada em hospitais e laboratórios. Se a pandemia chegasse aqui, o ser humano ia reagir com medo. E eu precisava proteger o meu time que não poderia parar de trabalhar, porque era ele que ia ajudar a transportar. A gente transportou mais de 500 mil amostras de Covid durante a pandemia. 500 mil? Então, assim, o meu público ia ter medo. Meu primeiro papel era proteger eles. Era fazer com que eles, além de eu proteger efetivamente com a luva e com a máscara, mas eu transmitia a sensação para ele de que a gente estava preocupado e tentando proteger ele. E que ele era parte daquilo. Ninguém tem a receita de um momento como a pandemia. Ninguém sabe o que vai acontecer nesse momento. Nesse momento você tem que procurar se abastecer do máximo de informações, estudar ao máximo. Eu sou muito contra aquilo do feeling. O feeling do líder. Olha, gente, eu não sou muito do achismo, não. Eu sou mais a favor de estude o que está acontecendo, avalie qual é o impacto que aquilo vai gerar e tome a ação que você acha mais efetiva. E confie em você, porque você tem bagagem para isso. Não confie no seu feeling. Confie na bagagem que você construiu para isso. A pandemia foi um dos momentos mais horríveis que eu acho que todos nós vivemos, mas enquanto gestão de empresa e gestão de pessoas, foi extremamente difícil. Com um mês de pandemia, um colaborador que trabalhava com a gente, a gente fez toda essa manobra com o pessoal de campo, motoristas, ajudantes, motoqueiros, e com 2 meses de pandemia, no dia 29 de maio, o gerente operacional, o principal líder operacional que a gente tinha, que trabalhava dentro da base, veio a morrer de Covid. Naquele momento, sendo muito franco com você, a gente olhou e falou, a gente está fazendo tudo isso e não está conseguindo proteger nada. Não era algo que era possível de controlar. Não tinha como. Dentro da empresa a gente tinha todos os procedimentos de conduta, e ele foi pegar em casa. Ele foi ter um contato com o Covid, provavelmente nos postos de saúde da casa, do bairro dele. Então, não era algo controlável.
E para nós aquilo foi uma lição muito importante, primeiro, de que, sim, continue cuidando das pessoas, acima de tudo, porque no fundo são as pessoas que cuidam de empresas. Então eu acho que na hora do incerto ou na hora do indefinido, você tem que, primeiro, confiar na sua bagagem, confiar que cuidando de pessoas da forma mais adequada, elas vão cuidar da empresa, ou vão cuidar do objetivo, ou vão cuidar do resultado. E principalmente não aceitar lidar com muitas vezes uma decisão errada. Aceitar lidar às vezes com muitas vezes uma correção de rota. Muito pior do que você errar é você ficar insistindo no erro. Muitas vezes, avalie o erro, identifique ele cedo e corrija a rota. Não tenha medo de errar. Na verdade, na hora difícil, todo mundo se esconde, Jorge. Na hora de uma decisão, no momento difícil, todo mundo vai se esconder. Alguém vai colocar a cara para bater. Essa pessoa pode estar certa ou errada. Se ela estiver certa, ela tem os louros. Se ela estiver errada, ainda vai ter o atenuante de, pelo menos essa pessoa tentou algo. Então eu acho que, primeiro, esqueça o seu feeling. De verdade. Se abasteça de informações. Por exemplo, durante o Covid, não me importava o que uma pessoa achava ou o que outra achava. O que me importava eram os números que eram passados todos os dias. Os nossos diretores, todos os dias, a gente recebia os números, a gente tinha um comitê, a gente recebia os números do que estava acontecendo, qual era a tendência do que ia acontecer dali para frente. E como agir em torno disso. Eu me baseio muito em dados. Eu sou uma pessoa, embora eu seja formado em humanas e eu lide muito com pessoas, eu sou uma pessoa muito pautada por interpretação correta de números. Um número, por exemplo, de turnover numa empresa, ele indica alguma coisa. Vamos estudar isso, mas o número que está ali é um fato. Esse número agora a gente vai identificar as causas de como a gente chega até ele. E quais as tendências e quais as curvas que a gente está. O que levou até aquele número. O que levou até ele. E era a mesma coisa que durante o Covid. Agora, sendo muito honesto, ser líder de uma empresa é ter situações incertas todos os dias, Jorge. Como que você vai saber se o mais certo é você fechar o contrato A ou B? Como que você vai saber se o mais certo é você investir no produto A ou B da sua produção? Você vai ter que se abastecer de informações. Você sentiu medo? Muito, sem dúvida. Mas eu posso dizer uma coisa, eu tenho pouco medo de errar. Eu tenho mais medo de não ser leal àquilo que eu acredito que eu estou fazendo de certo. Eu tenho esse medo, porque a partir do momento que eu estou convicto, vamos dar um exemplo. Às vezes você tem que tirar uma pessoa de um time. Você tem que direcionar. Não é agradável. Eu vou dizer uma coisa, a não ser que a pessoa que está do outro lado seja um imenso mau caráter, que está fazendo algo para isso, que é a imensa minoria dos casos. Mas assim, você vai ter que tirar. Você tem que estar convicto que aquela decisão é pelo bem coletivo. Por mais que eu esteja fazendo uma coisa que não é legal para uma pessoa, eu vou ter que ter a convicção de que outras 20, 30, 40, 100 ou 1000 estão sendo beneficiadas ou vão ter a sua estabilidade garantida por aquela movimentação. Agora, medo, eu acho que todo mundo sente, mas eu não tenho muito medo das decisões erradas, não. Eu tenho medo da ausência de decisão. Se tem um medo que eu tenho é da ausência de decisão. Quando você deixa as coisas simplesmente fluírem, fala, vamos ver como ela se resolve ali na frente. Isso me dá um certo medo. Eu prefiro, talvez, uma falsa sensação de que eu estou agindo para tentar direcionar do que a ausência, do que a apatia. A ausência você já errou, né? Sim, sim. Quando você toma uma decisão... Sim. Mas você muitas vezes... Errar. Mas o ser humano muitas vezes tem medo do... Aí é que tá, né? O que você tem mais vontade? De acertar ou medo de errar? É isso, não é uma frase meio clássica, mas o medo de errar, como diria um amigo meu, Vicente, o medo de errar faz perder a vontade de vencer. Falava isso quando eu era treinador de futebol. Mas é isso, cara, assim... eu não vejo, eu não tenho muito medo de decisões erradas, não, elas podem acontecer. Eu tenho medo de eu não decidir a coisa dar errada porque eu não agi. E um líder tem que... um líder que tem medo. Medo é excesso mesmo. Medo de errar, medo de fazer... de conflitar com outras pessoas, medo de agir, trocar peças certas pelas erradas ou das erradas pelas certas. Esse líder... Você acredita que ele vai saber lidar com situações difíceis? Respondendo de forma prática, não. Não. Mas eu entendo claramente que o ser humano tem medos. E você precisa entender esses medos. Os medos são importantes. Beleza. Como desenvolver isso num líder?
Aí que tá, a liderança, a cultura da empresa, quem vai desenvolver isso é transmitir segurança, para que a pessoa tenha a margem do erro, para que ela não se sinta o tempo inteiro. Esses dias eu estava com um cliente e ele estava bastante insatisfeito, estava no início que foi um início difícil, e aí com uma semana ele estava muito insatisfeito e eu pedi uma reunião com ele. Eu normalmente não entro num caso desse, com uma semana eu não entro. Eu pedi uma reunião, falei, olha, esse produto que a gente tá, esse serviço que a gente está fazendo com você, a gente está desenvolvendo é novo. Eu falei, para mim ele não, falando em transparência, eu falei, para mim ele não tá bom. Ele tá longe de estar até 60% ainda do que ele tem que ser. Entendo que você esteja descontente nesse momento, mas ao mesmo tempo nós dois sabemos que estamos numa curva de aprendizado. Se você, a cada falha, ou a cada desvio, ou não atingimento da sua expectativa, colocar uma ameaça, você não vai melhorar isso. Você não vai melhorar. Você só vai fazer com que todo mundo fique mais preocupado e não consiga entregar o melhor. Me dá uma semana, eu vou resolver isso para você. Mas eu preciso que você confie em mim e não me ameaça. Vai ter falha de novo durante essa semana? Pode ser que tenha. A gente está na curva de aprendizado e eu vou melhorar isso. Mais uma vez, a clareza, né? Clareza total. E falei, também, assim como você, não estou satisfeito. Assim como você, eu não estou satisfeito. Mas a gente está aprendendo. E aí eu acho que é o mesmo caso. Você, quando está formando o líder você não começa a formar ele quando ele assume a posição. Você começa a formar quando você passa uma responsabilidade de uma tarefa, um desenvolvimento de um processo, liderar um projeto em específico. Quando termina o projeto, você vira para ele e fala, você foi muito bem nisso, 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 nisso aqui você pode melhorar. E nisso aqui, realmente não foi bom. Esse é o pior ponto de atenção que você teve nesse caso. Conceito também que eu falo, elogie na frente dos outros e critique individualmente. Fortaleça a segurança da pessoa. O ser humano é cheio de inseguranças. Vamos voltar a falar lá de terapia. A gente é ser humano. A gente tem medos, a gente vem com traumas da infância, a gente vem com medos. A gente viu, às vezes, nosso pai ou nossa mãe perder um emprego e aquilo, eu tenho medo de perder o meu e causar a mesma sensação na minha família. A gente projeta, a gente é formado, a nossa cultura é formada em medos, culpas. Então, eu entendo que é papel de alguém que já está numa posição de liderança preparar os outros para aceitar a própria falha, entender onde uma falha pode ser admissível ou não. Então eu acho que você transmitir essa segurança é uma construção que é diária. É no incentivo, voltando a falar em filho. É meu filho cair na hora que ele estava aprendendo a andar, eu falar, levanta, você vai conseguir andar, calma. Ah, papai, eu não consigo abrir isso aqui. Calma, ainda não está no seu tempo, mas você vai conseguir uma hora, continua tentando, não desiste. A liderança, tem uma frase que eu gosto muito, que a liderança é formada pelo processo. Sim. Não tem como falar, É isso. o processo. É isso, não há. E é difícil você falar em formações de líderes, em cursos de formações. Eu acho que um líder, ele vai se formando com base nas próprias experiências, do que ele viveu na vida. Assistir um conteúdo como esse, eu acredito muito mais em um conteúdo do que muitas vezes alguém olhar para você, não, você para ser líder vai ser isso e não tem uma receita. A gente brincou aqui, eu posso dar 5 lideranças aqui completamente diferentes e que são referências mundiais. Gente que foi maravilhosamente boa, gente que foi chamada de, em determinado momento, terrorista. Estou dando exemplo do Mandela, que em determinado momento colocou a mão em arma e é vista como uma das lideranças que mais levantou paz no mundo. Então, assim, você tem tanto tipo de liderança. A questão principal é, você inspira alguém? Tá conectado. Você consegue conduzir alguém? Se você consegue conduzir, se alguém faz algo acreditando em você, você está sendo um líder. Você pega esses grandes líderes, ele conduzia multidões. Multidões. E sem a existência do Instagram, hein? Sem a existência sequer de um megafone. Então, assim, agora, outro exemplo bom, né? Toda liderança é um exemplo, né? Um mau exemplo não deixa de ser um exemplo. E a gente aprende, hein? Todo exemplo é um exemplo. É um exemplo. E eu vou te falar, eu tenho muita gente que eu miro assim, que eu falo, olha, tá aí uma pessoa que eu não quero ser igual. Essa pessoa me ensinou tanta coisa. Ela me ensinou tanta coisa. Porque ela me ensinou o ponto de eu falar, eu não quero ser isso. Então eu já sei, no mínimo, 20 elementos que eu não quero ser. E é isso. E a gente também precisa aprender a ser um pouquinho, eu acho que, mais autossustentável. Chega uma hora que eu brinco que os cargos, o cargo de as palavras, existem 2 gráficos, 2 linhas num gráfico, que elas têm sentidos opostos. Que é o teu cargo, ou o teu nível de liderança e o reconhecimento. Quando o teu cargo é baixo, o teu reconhecimento é sempre alto. Algo que você faz pouco, todo mundo olha. Conforme você vai crescendo o teu cargo, o reconhecimento vai baixando. Você tem menos chefes para te elogiar, você tem menos líderes para te elogiar, você tem menos gente para te elogiar. Ninguém vai vir aqui e falar, olha, parabéns, bom trabalho. Quem vai falar
É o DRE entregue na sua mão, é o indicador de crescimento da empresa, é o indicador de satisfação do mercado, é o indicador de satisfação. São seus resultados. Então chega uma hora que você precisa aprender a olhar para si e também acreditar e entender. Eu não dependo dos outros para buscar essa minha motivação. Porque hoje, a minha grande motivação talvez seja quando eu vejo que alguém do meu time está muito contente, está muito feliz, vem me dá um retorno. Mas ao pé da letra, se eu entrego o resultado que é esperado, se eu entrego o EBITDA que é esperado, ok, parabéns. Seu trabalho está aqui. O seu rendimento não é interno. Não. É mais seu. Exato. Sim. Você tem que ter um nível de autoconhecimento, de saber quando você está indo bem, quando você não está indo, e maturidade para isso também. E é difícil, porque o ser humano, ele tem medos, cara. Todo mundo tem medo. Quem é que gosta de pensar em ser mandado embora? Quem é que gosta de pensar na sua empresa indo para baixo? O medo nos mantém vivos, né? Sim. Essa é a realidade. O que tem que tomar muito cuidado com aquele que te paralisa. Né? Exatamente. Isso é preocupante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas eu acho que, sem dúvida, o medo é importante. Mas se tem um medo que eu recomendo que as pessoas... Qualquer medo é melhor do que a apatia. Qualquer atitude, mesmo com medo, é melhor do que a apatia. Porque a apatia mata. E aos poucos. E aos poucos. Quando te vê, apagou o brilho. É isso. Existe um... Eu sempre falo muito disso. Eu consigo, e eu bato forte, principalmente com as minhas equipes, e falo o seguinte: entenda uma coisa. Vida pessoal e vida profissional. Você acredita que o equilíbrio entre eles é importante? Fundamental. Fundamental. Eu acho que assim, quando uma pessoa mergulha demais em qualquer um dos aspectos, é que assim, sejamos honestos, nós somos diferentes personagens dentro da mesma. A mesma carcaça. Eu pensei na mesma palavra, na mesma carcaça. Sim, eu sou o pai, eu sou o homem, eu sou o profissional, eu sou o amigo. Então, equilibrar isso tudo é muito difícil. Hoje a vida corporativa nos cobra demais. Então, é normal a gente acabar, às vezes, dedicando mais tempo. Só que você me fez uma pergunta que, certamente, aquilo que eu disse de você aprender cada vez. O quanto isso impacta e você se distancia de você? Quem é você? Você é aquele executivo bem-sucedido ou você é aquela pessoa feliz em casa? Você consegue ser as duas coisas? Você consegue ficar em paz com isso? Eu vou te dizer, nada me ensinou mais sobre liderança do que ser pai. Nada me ensinou mais sobre liderança do que ser pai. Porque eu sou a referência para uma pessoa que está aprendendo a vida. Um serzinho. Para um serzinho que está aprendendo a vida. E que ele confia em mim. Ele acha que a minha decisão, eu não tenho nem eu certeza se as minhas decisões para mim são as melhores, mas ele confia que as minhas decisões são as dele. E ali eu tive que aprender a falar sim, eu tive que aprender a falar não, eu tive que aprender a baixar o tom, eu tive que aprender a ouvir, eu tive que aprender a interpretar os sinais que ele me dá. Então eu acho que se você conseguir ser perspicaz, você vai perceber que a tua vida pessoal te traz muito insight, traz muito conhecimento, muita ferramenta para sua vida profissional. Seja uma partida de xadrez, eu gosto de jogar xadrez. Jogar uma partida de xadrez, ele te ajuda a tomar decisões estratégicas. Seja uma conversa dando risada, que você percebe o que anima uma pessoa. Seja fazer uma refeição, planejar ali o que eu preciso comprar, fazer as compras adequadas, não ter desperdício. Tudo isso pode ser incorporado. Tudo que você faz na vida profissional pode ser incorporado na vida pessoal. Seja o apego, o zelo em fazer bem feito, uma entrega de resultado, como a leveza que você espera ter em casa. Como a leveza de você conseguir criar um filho no final do dia exausto, mas ele te dá um abraço e fala, te amo. Então, as duas coisas, elas se cruzam. Você não pode achar que você tem que ser uma pessoa diferente nos diferentes ambientes. Lógico. Se eu estou junto com uns amigos sentado num bar, eu não vou ser o mesmo que numa mesa de discussão. Mas a distância não precisa ser tão grande. Eu não preciso ser aquele catedrático de um lado para ser aquele leve do outro. Vamos tentar encurtar essas distâncias. Acho que as pessoas se perdem nesses diversos atores, né? Que está na área da psicologia, então, né? Esses diversos atores que nós atuamos diariamente, as pessoas se perdem e acabam não procurando mais essência. Mas quando você começa a conectar com isso, entender que eu sou o Jorge profissional, eu sou o Jorge pai, eu sou o Jorge marido, e começa a entender que as essências se conectam e se equilibram, faz totalmente a diferença. Eu falo, por isso que eu bato muito na minha equipe, falo assim,
quando a sua vida profissional, porque eu acho que não consegue, existe uma frase logo que eu comecei, que é assim, ó, entrei na empresa, deixo os problemas de casa. Saí da empresa e cheguei em casa e deixo os problemas. Impossível. Na Impossível. minha, não, A maior mentira do impossível. mundo. A maior mentira do Não dá, mundo. não tem. Ah, é, eu cheguei, Não, acabei de ter todos os problemas do mundo, aí eu chego no trabalho e falo, que beleza, vamos desligar. Você é um ser não. Eu humano. acho que você tem que chegar lá e falar assim, ó, em casa é mais fácil, você já tive um dia muito difícil, preciso conversar sobre. Diferente do trabalho, mas você tem que chegar lá e você tem amigos, você tem Sim, equipes que você pode falar, pessoal, não tô bem, tá difícil lá, mas precisamos ter bons resultados, me ajudem nisso. Aí, ó, o líder é aquela referência, tá precisando de nossa ajuda. sim. E é isso, o líder também é um ser humano. Da mesma forma, ele não tem que ser aquele ser imbatível. É que nem, ó, vou usar o exemplo de novo da paternidade. Às vezes meu filho me olha e fala, papai, tá tudo bem? Eu cresci com meu pai falando que tava tudo sempre tudo bem. O tempo inteiro eu perguntava, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, às vezes não tá tudo bem. Às vezes não tá tudo bem. Quebra Não, com filho, paradigma. hoje eu tô cansado. Hoje eu tô cansado, hoje meu dia foi difícil. Hoje eu tô com humor péssimo. Ele olha pra minha cara, posso fazer uma massagem, papai? E assim, Melhorou o humor? é isso, na hora você dá uma risada. Mas eu fui transparente com ele e entreguei a minha verdade. Então eu acho que, primeiro, foi muito bom você falar disso, Jorge, porque é um absurdo achar que é possível separar 100%. Não, não é. Mas é 100% possível se comunicar de forma transparente. De forma a você demonstrar, falar, olha, não estou no meu melhor dia, mas estamos aqui para fazer isso. Então, esse equilíbrio e buscar esse equilíbrio perfeito, não dá. E começar também, de novo, retornando, a gente está numa fase onde a gente... É muita culpa, né? A gente não pode dizer que falhou, a gente não pode dizer que errou, a gente não pode dizer que está mal. Não, vamos começar a lidar um pouco melhor com a falha, com o fracasso, com o erro, com o não dar certo. Nem tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Se você acha que um líder ali, o CEO da maior empresa do mundo, vamos lá, o CEO do Walmart só acertou ao longo da vida? Não. Ninguém só acertou ao longo da vida. O Michael Jordan fala uma frase que é maravilhosa. Vocês marcaram os pontos que eu fiz, vocês não viram todos que eu perdi para conseguir acertar esses. Eu perdi muito mais pontos do que eu acertei. E é isso, muito mais a gente vai errar do que vai acertar. Só que muitas vezes, quanto mais você, menos você tem medo de se colocar à mostra e tentar acertar e errar, eu acho que são esses que brilham. As pessoas que se colocam para arriscar e errar. E que lidam melhor com seus próprios erros. Porque não é fácil lidar com o erro, né? Eu ontem estava vendo, eu não lembro quem era, eu estava ouvindo um conteúdo e a pessoa que estava sendo entrevistada falou: errar todo mundo erra. A questão é como você lida com os seus erros. O impacto que ele tem em você, né? Exato. E é isso. E muitas vezes, e é outro aspecto da liderança, a partir do momento que você saber o seu valor. Peraí, eu sei o quanto eu sou capaz de fazer isso, eu sei o quanto eu conheço disso, e eu sei que eu erro às vezes. Então tá na hora de você identificar o seu valor para que os outros possam identificar. Porque se você não confiar em você, aí tem um ponto. Ninguém vai confiar. Se deixar, a gente vai ficando falando de Ah, isso aqui é gostoso. Não, e o papo tá gostoso aqui. Tá bem fluido, né? Tá bem legal. Gostou do papo? Muito legal, cara. Na verdade, eu já tinha falado, o conteúdo que você vem fazendo é bem legal. Queria também agradecer pelo convite de estar aqui. Espero que tenha agregado alguma coisa aí para a história de vocês. E muito legal, cara. Parabéns mesmo. E foi um baita prazer estar aqui com você hoje. Legal. O que você deixa de mensagem para nossos ouvintes aqui, que tem muita gente que está em momentos bem distintos de cada tipo de liderança? Que mensagem você deixa nessa parte da liderança e de gestão de pessoas aí? Primeiro, desconfie de qualquer pessoa que queira te ensinar uma regra sobre como é ser líder. Que te fale, faça isso, 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 e isso vai funcionar como liderança. Segundo, aprenda a ouvir. Aprenda a entender e estar aberto a se desenvolver todos os dias. E entenda e permita-se errar e falhar. E permita-se aprender com seus próprios erros e lidar bem. Eu acho que muitas vezes a liderança não é o que a gente almeja. Ninguém, quando faz uma faculdade, procura a faculdade de líder. Faz a faculdade de engenharia, de arquitetura, de direito e se torna um líder. Nem sempre a pessoa gostaria até de ser um líder, mas invariavelmente, em algum momento da tua vida, você vai liderar. Seja na vida corporativa, seja na vida social, seja na sua própria vida. Então, acho que
o maior receita que eu poderia deixar é tente fazer isso da forma mais leve possível, da forma mais menos carregada de culpas, carregadas de medos, mas de uma forma com o prazer de que você pode conduzir algo, alguém, seja uma instituição ou pessoas, para um outro dia diferente. E que você possa conduzir elas de forma a marcar algo interessante na vida dessas pessoas e possivelmente também possa agregar para a sua própria vida. Mas desconfie de qualquer pessoa que queira te ensinar uma receita ideal sobre o que é ser uma liderança. Bom, você está ativo nas redes sociais? Sim, Tá? quem quiser conectar comigo no LinkedIn, pode procurar lá, Fábio Tadeu. Vai ser, se tiver alguma dúvida, é só procurar Fábio Tadeu ESG, mas Fábio Tadeu já aparece. Vai ser um prazer conversar com vocês e trocar algumas experiências. Muito bom. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua dedicação em estar aqui, passar essas informações para nós, até para mim, que como aluno aprendi muito. Tá? Muito obrigado mesmo. Que isso. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Espero que isso aqui tenha te engrandecido cada vez mais. Comente aqui embaixo, busque informações sobre o podcast. Qualquer dúvida, comenta aí que a gente responde para vocês lá. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, pelo seu tempo e até o próximo episódio. Até mais!